Presidente, deputada Tia Ju, quero fazer o pela ordem, na verdade, para saudar aqui a presença dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, companheiros e companheiras do FOSPERJ, companheiros e companheiras das diferentes categorias que estão aqui, deputada Tia Ju. Recomposição já é a palavra de ordem que eles estão gritando. Entraram aqui uma representação que está acompanhando a sessão plenária. E o que eles estão cobrando desse parlamento? Por que eles fizeram hoje a mobilização aqui para frente? Em 2021, essa casa votou uma série de leis, retirou direitos dos servidores, piorou as condições de aposentadoria, mas colocou que, para balancear aquele pacote de maldades, ia garantir um processo de recomposição das perdas, porque àquela altura os servidores do Estado do Rio de Janeiro já acumulavam mais de 40% de perdas inflacionárias. Isso significa que a maior parte dos servidores do Estado tinham empobrecido quase 40%. Seus salários tinham perdido quase metade do poder de compra. Essa casa aprovou um calendário em 2021, ele começou a ser seguido, só que o governador Cláudio Castro, desde o ano passado, deixou de seguir esse calendário de recomposição de perdas. É importante destacar que não tem essa de que descumpriu, que seguiu o calendário, descumpre o regime de recuperação fiscal. Se descumprisse, o presidente do TJ não estaria respeitando o calendário. O presidente da Alerj não estaria respeitando o calendário. O procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não estaria respeitando o calendário. O defensor público geral, a defensora pública geral, só quem está descumprindo o calendário é o governador Cláudio Castro, dando um calote que nesses 2 anos já acumula mais de 13%, fazendo com que os servidores do Estado do Rio de Janeiro voltem a empobrecer. Então é muito importante que essa casa, que os deputados e as deputadas tenham uma posição firme. Não adianta a gente dizer que defende professor, que defende a polícia, que defende a saúde, que defende isso, que defende aquilo, e deixar as categorias todas serem tungadas naquilo que lhes é direito, voltando a um ciclo de empobrecimento. Então, a nossa solidariedade ao FOSPERJ, a nossa solidariedade aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e a nossa cobrança para que o governador, que é o único chefe de poder no Estado do Rio de Janeiro hoje, que está dando calote nos servidores, reveja essa posição, cumpra a Lei 8436 e pague o mínimo que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro merecem. Porque sem servidor público valorizado, não tem serviço público de qualidade, e sem serviço público de qualidade, não tem direito social para a nossa população. Então, força na luta dos servidores, que é a luta pela garantia dos direitos da nossa população. Obrigada, deputada. Pela ordem, presidente. Deputada Marina, logo em seguida, a deputada Marta Rocha. Também, obrigada, presidenta. Também na linha do deputado Flávio Serafini, eu quero saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras do FOSPERJ que estão aqui na luta, que estão, sobretudo, na rua, né, não só hoje, mas já há um tempo, para garantia dos seus direitos e, sobretudo, pela recomposição dos seus salários. Então, quero, né, com essa frase, professores lutando, também estão ensinando, dizer que vocês, na rua, fazendo as mobilizações, lutando pelos seus direitos, também estão fazendo o seu trabalho, também estão exercendo o direito de lutar pela recomposição dos seus salários. Então, quero me solidarizar, me juntar a vocês, me colocar à disposição pela pauta dos seus direitos, dos trabalhadores, das trabalhadoras, do serviço público, trabalhos tão importantes para a sociedade fluminense e carioca, e dizer que estamos juntos pela recomposição já. Parabéns. Deputada Marta Rocha, logo em seguida, deputado Luiz Paulo. Presidente, antes de mais nada, saudar todas as representações aqui presentes nessa Casa de Lei, que deve ser aberta ao povo. Portanto, quero também registrar a minha insatisfação, a minha contrariedade de ver essa casa cercada
impedindo aqueles que fazem parte da natureza da existência dessa Casa de Leis, que é o povo, sejam os servidores ou detentores do direito, mas que eles possam estar aqui para apresentar suas reivindicações. Eu quero só lembrar aqui que o projeto de lei, a lei que criou a recomposição salarial, ela foi discutida e ela foi objeto de um acordo feito com esta Casa pelo governador do Estado. Portanto, o argumento de que a lei ela é autorizativa, o argumento de que está desrespeitando o regime de recuperação fiscal, além de falso, é injusto e o governador deveria ter vergonha de apresentar esse argumento. Porque quando nós olhamos os dados do orçamento, nós vamos verificar que está uma curva ascendente da arrecadação do ICMS. Quando nós vamos verificar aqui as benesses dos incentivos fiscais, da renúncia fiscal, que hoje já vai ao topo de 40 bilhões de reais, não tem justificativa para não pagar aquilo que é devido aos servidores. Eu, quando o governador deixou de pagar a segunda parcela da recomposição, ingressei no Tribunal de Contas, fiz uma representação contra o governador teve de responder essa representação, nós tínhamos legitimidade, mas infelizmente não foi julgado pelo TCE, porque havia uma representação na Justiça anterior à nossa representação no TCE. Mas o que falta nesse momento é vontade política, porque quando tem vontade política, as coisas acontecem. E a ausência de vontade política por parte do governador só traduz apenas uma coisa: o desrespeito que ele tem pelos servidores, o desrespeito que ele tem pela população, porque uma forma de garantir a boa prática, a efetividade da política pública é também a valorização de servidores públicos. Então, eu me coloco hoje e sempre como servidora pública que fui, na defesa desses interesses, e estou sempre à disposição de todos os sindicatos do FOSPERJ e de qualquer organização na defesa dos direitos dos servidores. Obrigada. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, queria cumprimentar a direção do FOSPERJ e todos os servidores públicos estaduais do Executivo que ocupam aqui o nosso plenário. Eu verifico que há mais de uma década que o Parlamento Fluminense não discutia recomposição salarial, porque funcionalismo público, ao longo dos últimos anos, ficou profundamente dividido, deputado Carlos Mink, com a história de cada um só luta pelo seu plano de cargos e salários. E a recomposição salarial é a possibilidade de unificar o funcionalismo público. Então, quando em 2012 nós aprovamos aqui, eu fui coautor, projeto de lei autorizativo para fazer a recomposição salarial entre setembro de 17 a 31 de dezembro de 21, foi até função de um acordo com o Executivo, e o governador é o mesmo, função do pacote de maldades que também foi aprovado nessa casa, que inclusive incluía o fim dos triênios para se o Estado ingressasse no segundo regime de recuperação fiscal. E essa reposição salarial estava dividida em 3 parcelas para todos os poderes. A primeira foi paga, a segunda e a terceira foram pagas por todos os poderes,
com exceção do Poder Executivo. O Executivo não cumpriu o acordo que fez com o Parlamento Fluminense. E mais grave ainda, não cumpriu o acordo que fez com o conjunto do funcionalismo público estadual e está novamente trabalhando na divisão, pagando uns e não pagando outros. E aí os outros são a imensa maioria dos servidores públicos do Estado que estão no Poder Executivo. Dito isso, senhora presidente, é necessário, de uma vez por todas, que os governos, no plural, os governos, qualquer instância, entendam que não há a possibilidade de ter políticas públicas eficientes e eficazes se não tivermos funcionalismo público concursado, justamente remunerado e capacitado. E é inacreditável que um acordo celebrado com o Parlamento, em cima, volto a dizer, de um pacote de maldade do segundo regime de recuperação fiscal, que não se diferenciou do primeiro, ainda haja toda essa demanda para fazer o pagamento devido. Senhora presidente, recursos, a gente corre atrás, unificando os movimentos, apertando os cintos naquilo que é supérfluo, tendo gestão mais capaz, aumentando a arrecadação através da competência, combatendo a sonegação. Mas o que vemos aqui é uma complacência com os benefícios fiscais. 24 bilhões de reais por ano. É absolutamente inacreditável. Senhora presidente, por isso, estamos aqui, mais uma vez, porque esse tema é recorrente, dizendo que a luta do funcionalismo público pela reposição salarial do Poder Executivo é a luta justa, correta, é um direito. Estamos exatamente aqui sendo solidários e cobrando esses direitos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju. Brevidade. Serei breve. Com certeza, mais breve que o Luiz Paulo, com certeza. Quero dizer que eu concordo completamente com o que foi dito. Primeiro, eu queria saudar vocês que estão aqui. Vocês são um orgulho nosso por essa disposição de lutar, não por vocês, mas pelo povo do Rio de Janeiro, que precisa de uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, o que não se consegue se o servidor público é massacrado. Parabéns a vocês que estão lutando pela educação, pela saúde, pela segurança de toda a população, de toda a população. Temos que reconhecer. Parabéns, vocês são nosso orgulho. Queria dizer, não vou repetir os argumentos, o deputado Flávio Serafini listou as reuniões, os acordos, as leis e outros deputados que se seguiram. Deputada Marta Rocha ressaltou outros aspectos, deputado Luiz Paulo. Eu compartilho desse sentimento. Como presidente da comissão do Cumpra-se, nós vamos agir. Todos os deputados e deputadas. Governador, cumpra a lei, cumpra o acordo, respeite o servidor público. Quero dizer ainda para concluir, Tia Ju, e serei realmente bem breve, porque não vou repetir os argumentos, porque concordo com esses argumentos. Quero dizer o seguinte, tem outras leis importantes que não estão sendo respeitadas. Por exemplo, eu sou autor da lei da eleição direta para diretores das escolas. Há 4 anos não tem eleição nas escolas públicas. Não é só o pessoal da educação. Hoje em dia, o pessoal da área da saúde, a turma da vigilância sanitária que está combatendo a dengue, está sem condições, está sem salário,
tem pouca gente e tiram o couro dessas pessoas. Não dão o dinheiro no bolso, mas arrancam o couro fora. Qual é a conclusão? Mais mosquito para picar o pessoal, para pegar dengue. Por quê? Porque não está em condições a quantidade de gente, as condições de trabalho, as condições de salário. Só dei 2 exemplos. Podia falar da segurança, podia falar de vários outros serviços essenciais para a população. Quero dizer, vamos pedir, Tia Ju, Vossa Excelência vai nos ajudar, porque é vice-presidente da Casa, que o presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, receba todas as lideranças e faça a intermediação com o governo estadual. Aliás, o deputado Serafini tinha dito que essa era uma das demandas, nós vamos trabalhar nesse sentido. O presidente deve abraçar, não pelo partido A, B ou C, mas por leis votadas neste parlamento, que têm que ser cumpridas e têm que ser respeitadas. Mais uma vez, parabéns, estamos junto com vocês. Deputada Renata. Senhora Presidenta, super importante o ato que faz todos os servidores e as servidoras públicas que se comprometem, senhora Presidente, em garantir que o Estado funcione. É disso que se trata. Quando a gente viu o governador lá tentando fazer os seus acordos no ano de eleição e prometeu tudo, mas não cumpriu nada, a gente vê o quanto que é covardia o que o governador faz com os servidores e com as servidoras públicas. É importante a gente lembrar também, senhora Presidenta, que todo o processo, seja quando a gente teve colocado no Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal, que atingiu diretamente os servidores e as servidoras, nós aqui, inclusive, votamos contra o regime de recuperação fiscal, porque a gente já sabia que isso poderia acontecer. A gente já denunciava o quanto que isso afetaria diretamente os servidores e as servidoras, o seu serviço, o seu empobrecimento e, obviamente, a recomposição salarial. Porque quando a gente fala aqui e cobra por serviços públicos que garanta a qualidade desses serviços para a nossa população, a gente precisa lembrar que eles não estão sendo reconhecidos na sua humanidade, não estão sendo reconhecidos no seu trabalho, no seu profissionalismo. Pelo contrário, estão sendo covardemente atacados pelo governador do Estado. Então, aqui, hoje, não só reconhecer a importância de estarem mobilizados nos atos, mas também dizer que a Assembleia Legislativa precisa estar junta, cobrando para que o governador cumpra com os seus compromissos, cumpra com os compromissos que ele acordou junto aos servidores e às servidoras do Estado. Então, parabéns pela mobilização, parabéns ao FOSPERJ, contem sempre com a gente aqui na Assembleia Legislativa, porque servidor, senhora Presidenta, servidor e servidora fazem parte da estrutura do Estado, é quem garante serviço público de qualidade. Então, a gente precisa garantir a dignidade trabalhista deles com recomposição salarial, mas sem perdas de recomposição. Pelo contrário, que o governador largue de ser covarde e garanta aquilo que se comprometeu. Obrigada. Presidenta, muito brevemente, não queria chover no molhado e repetir os argumentos dos meus colegas que vieram à tribuna defender e parabenizar a mobilização aguerrida das e dos funcionários do Poder Executivo, mas queria endossar o coro, pedindo ao governador que cumpra com o que se comprometeu com a categoria em período eleitoral e que não tem cumprido. O reajuste é fundamental para que nós possamos garantir a entrega da qualidade dos serviços públicos. Inclusive, queria mais uma vez parabenizar essas e esses servidores que estão aqui, não única e exclusivamente pela sua capacidade de organizar a mobilização, mas porque, deputada Tia Ju, sabemos todas e todas, não são os deputados que entregam educação de qualidade, que estão construindo o chão da escola. Não é nenhum outro funcionário que não o funcionário público do Poder Executivo que faz o policiamento ostensivo e que entrega e garante segurança de qualidade. Não é outro servidor que não o servidor do Executivo que garante o reabastecimento dos serviços essenciais de esgoto e abastecimento de água nas moradias. Então, presidente,
presidenta, se há serviço social, se há cidadania, se o Estado funciona, isso se deve, antes de tudo, aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o nosso esforço incansável e eu, como presidenta da Comissão de Trabalho, coloco essa comissão à disposição de todas as categorias para que consigamos conquistar esse reajuste que é mais do que merecido, é um dever do Poder Legislativo e do Poder Executivo.